Olá, meus amigos do canal G. Vital. Vocês devem estar acompanhando aí pela imprensa o noticiário de que um rapaz aí, um bandido por nome de Lázaro, ele está causando um pânico aqui nessa região, principalmente a área rural. Só numa residência ele entrou e matou um pai, 2 filhos, sequestrou a esposa e depois o corpo apareceu próximo a um córrego aqui nessa região. Não se sabe se ele fez isso sozinho, mas o que se sabe é que ele está envolvido nisso tudo. E não parou por aí não. Segundo informações aqui da própria imprensa, ele invadiu outras chácaras diversas vezes, em algumas delas ele forçou pessoas a usar drogas, ele baleou outras pessoas, ele roubou o carro, ele já fugiu aqui da polícia, ele invadiu diversas chácaras, enfim. Ele tem uma extensa ficha criminal, com homicídios inclusive, estuprou pessoas por aqui perto, pelo menos uma mulher foi estuprada. Enfim, é um bandido de altíssima periculosidade. Só nessa residência, nessa primeira situação que eu falei, ele matou 4 pessoas da mesma família, e inclusive com golpes de faca e tiro, extremamente frio e violento. Mas onde eu quero chegar? Por que é que isso acontece? Eu quero que você pare de olhar apenas para o fato e analise todo o contexto que está em volta disso. Por que ele tem essa tranquilidade de fazer isso? Por que ele está na rua? Eu pergunto, em primeiro lugar, se nós tivéssemos, se essas famílias, se a sociedade tivesse o seu direito de se defender, de possuir a sua arma para autodefesa, provavelmente esse vagabundo não teria feito mais vítimas ou talvez não fizesse nem a primeira. Se o direito de defesa fosse preservado, um bandido não invadiria casas com essa facilidade, porque ele saberia que muito provavelmente os donos iriam reagir. Mas eles sabem que a maioria da população não anda armada, que as residências não têm armas, e eles se sentem livres para fazer isso. Porque eles sabem que se invadir a casa de um policial, a conversa vai ser outra. Queria também questionar com você o seguinte, sabe por que ele está na rua, mesmo com uma ficha criminal tão grande? Graças às políticas progressistas, geralmente promovidas por políticos e por juristas socialistas, que acham que esses criminosos são vítimas da sociedade. Então eles começam a promover uma política chamada de política do desencarceramento, ou seja, prender não resolve. A ideia da maioria deles é que, se o bandido é uma vítima da sociedade, não é justo que você coloque na cadeia alguém que já é vítima. Então você pega essa vítima, coloca ela na rua, e essa vítima vai fazer outras vítimas, e de forma violenta. E como que eles fazem isso? Simplesmente implementando políticas que facilitam os saidões, que facilitam, a diminuição da pena, que criam, por exemplo, esse absurdo chamado audiência de custódia, aonde um bandido, mesmo sendo preso em flagrante, e isso é fruto de uma política socialista que foi estabelecida no governo do PT, por advogados, por criminalistas, por juristas, apoiados por ministros do STF, que tem esse tipo de visão distorcida e ideológica, que um bandido, mesmo sendo preso em flagrante, ele pode dizer que foi destratado, que foi maltratado, alguma coisa, enfim, que o policial errou, e ele pode ser colocado na rua imediatamente, e o policial vai responder. Ou seja, a polícia fica na mão da palavra do bandido. Esse é o Brasil que foi construído pelas políticas progressistas. Então, calcula comigo, o mesmo grupo político ideológico que não quer que você tenha o direito de se defender dentro da sua casa, que tira o seu direito de possuir a sua arma para autodefesa,
Porque veja bem, é um direito. Compra quem quiser. Vai ter uma arma em casa quem quiser. Mas o que não é justo é tirar o direito. Mas esse mesmo grupo que tira o seu direito é o grupo que facilita a vida do criminoso, colocando ele na rua, desencarcerando o criminoso. É esse mesmo grupo político que está sempre criticando as ações policiais. É esse mesmo grupo político que está aí, juntamente com essa imprensa progressista, que critica a polícia por tudo que ela faz. A polícia está sempre errada, o tiro é sempre da arma da polícia, de forma que você tira o direito de defesa do cidadão, você facilita a vida do criminoso e você encurrala, você algema a polícia. Você desmotiva o policial. É isso que eles estão fazendo. Políticas que simplesmente favorecem o crime, que favorecem o caos, que favorecem isso que está acontecendo aqui agora no Distrito Federal. Ele vai ser preso, mais cedo ou mais tarde. Mas ele deixou um estrago. Ele deixou uma tragédia de 4 membros de uma família assassinados simplesmente porque não está cumprindo as suas penas. Simplesmente porque existe uma política que facilitou isso. E aqui eu digo, o crime não é só dele. O crime é de todo esse sistema podre, corrupto, imundo, criminoso, que facilita esse tipo de atitude na sociedade. E aí nós, já não basta esse absurdo que estão fazendo por causa da pandemia, trancando a sociedade em casa, trancando os comércios, nos limitando, impondo sobre nós regras e mais regras e mais regras e mais regras, ou seja, controlando o nosso dia a dia, a nossa vida, os nossos passos. Já não basta isso. Ainda temos agora que ficar encurralados por causa de criminosos que têm a sua vida totalmente facilitada. Então eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte. Quando você ouvir esse tipo de tragédia, lembre-se que isso não acontece por acaso. Lembre-se que isso não é espontâneo, isso não é natural. Não, isso é construído, isso é programado, isso é projetado. Há toda uma construção ideológica progressista que é feita para isso, para te trancar, para tirar a sua liberdade. Seja através de governantes ditadores que querem interferir na nossa liberdade, seja através da facilitação do crime, que da mesma forma nos tranca dentro de casa. Acordemos, Brasil. Acordemos enquanto ainda é tempo. Acordemos, porque tudo isso é programado, tudo é projetado. Que Deus nos abençoe.